Bom, então nós vamos nos sentando confortavelmente em nossas cadeiras e vamos pensando na figura doce e meiga de Jesus. Vamos imaginando ele no centro de uma roda e nós em volta dele, e ele com aqueles braços abertos, nos jorrando muitas bênçãos, as luzes de bênçãos, de reparação. E vamos agradecendo a ele, nosso mestre e irmão, aos amigos espirituais da Casa de Caibar, que nós sabemos estão desde as primeiras horas do dia, preparando este ambiente para que nós pudéssemos estar aqui agora reunidos. E agradecer a Deus, nosso Pai maior, pela oportunidade de aprendizado desta noite. E que nós possamos, Mestre Jesus, não deixar somente aqui na nossa reunião, mas colocar em prática no nosso dia a dia todo o nosso aprendizado de hoje. Porque, como diz Jesus, e como dizem nos livros espíritas, devemos ser espíritas principalmente fora do centro espírita. E que a nossa reunião desta noite possa transcorrer em muita paz, muita alegria e muita harmonia. Que assim seja, graças a Deus. Bem, graças a Deus. Nós vamos então agora iniciar o nosso estudo dessa noite, né? Nós estamos estudando o livro Espiritismo para Crianças, de Caibar Schutel, e hoje nós vamos estudar o tema prece, né? E dentro desse tema, prece, Caibar Schutel colocou nada mais, nada menos do que o Pai Nosso, que é o que nós vamos comentar agora, né? Bem, eu quero iniciar dizendo o seguinte, ó, o Pai Nosso, ele está no Novo Testamento, né? E no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13, também se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo de 2 a 4. E eu estou aqui, ó, com o meu evangelho, né, o meu Evangelho Novo Testamento, que é a tradução do Haroldo Dutra Dias, publicado pela FEB, a Federação Espírita Brasileira. E eu vou então fazer, então, o Pai Nosso, ele se encontra aqui esses dois evangelistas, Mateus e Lucas, foram os dois que escreveram o Pai Nosso, né? Então eu vou fazer aqui a leitura como introdução, tá? Então, ó, aqui do Novo Testamento, ó, a oração Pai Nosso. E aconteceu isso, enquanto ele estava orando em certo lugar, quando acabou, um dos discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E então Jesus lhes disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Bem, essa leitura que eu fiz é do Evangelho de Lucas, né? Mas aí a gente, diante de tudo que a gente vem aprendendo, de tudo que a gente vem ouvindo do Pai Nosso, a gente sabe assim, ou a gente já ouviu falar, né? A gente sabe que Jesus Cristo, ele veio ao mundo para transformar e evoluir o pensamento de uma época, né? Então, na época de Jesus, existiam vários deuses, e o Deus que existia na época
para aqueles que acreditavam no Deus único lá, né? Ele era um Deus que protegia a comunidade, protegia as tribos, protegia a sociedade, né? E Jesus, ele evoluiu esse pensamento com relação à ideia de Deus através do Pai Nosso. Então, ele começou a explicar que através do Pai Nosso, que aquele Deus, que era um Deus tribal e que protegia as tribos, tal, que ia a favor de um e contra outros, que aquele Deus era um Deus assim que já estava ficando para trás, que eles tinham que compreender que o novo Deus era a paternidade divina, que cuidava, é um Deus que ia cuidar de toda a humanidade, né? Então, com Jesus, a gente, através do Pai Nosso, Jesus começou ali pelo Pai Nosso, ele começou a explicar para o povo da época que Deus é amor e que Deus é Pai de todos e que ele não vai querer prejudicar uns e ir a favor dos outros, né? E daí entra o Espiritismo, que avança nesse pensamento, né? Dizendo que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E então, lá na prece, no início, Jesus, no início do Pai Nosso, ele diz assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Então, Pai Nosso, de toda a humanidade, não só de uns ou de outros, mas aquele Pai amoroso, bom e justo, que protege e cuida de todos os seus filhos, né? E aí agora eu vou pedir para Laila dar continuidade na próxima frase do Pai Nosso. Vamos lá, gente, para a próxima frase. Eu vou ler ela de duas formas. Da forma que está no Evangelho, né? Seguindo a sequência da Sônia, e depois eu vou ler ela de uma outra forma, assim, com outros. Uma forma assim mais espírita, que é um Pai Nosso de Emmanuel, que eu achei muito bacana. Na verdade, ele ajudou a gente a fazer essa aula. Junto com o Pai Nosso que ele reescreveu, ele foi colocando o significado, né? Então, ele deu uma forcinha para a gente. Vamos lá. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E agora, por Emmanuel. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria, tanto na terra como nos círculos espirituais. Então, Jesus disse que o reino de Deus está dentro de nós. Isso está em Lucas 17, 21. E eu fazendo pesquisa sobre o reino, né? Vamos primeiro entrar nessa frase do venha a nós o vosso reino. Essa palavra reino, ela aparece muito no Evangelho, no Novo Testamento, principalmente em Lucas e em Mateus. Parece bastante dentro do que eles escreveram do Evangelho. E existe até um estudo em cima disso, de quantas vezes a palavra reino aparece. Então, isso quer dizer que isso, gente, que o reino de Deus está dentro de nós. Onde quer que o evangelho de Cristo seja pregado, seja anunciado, estudado e vivenciado, ali está o reino. Então, há muitas citações do reino, né, no evangelho, como, por exemplo, meu reino não é deste mundo, onde Jesus se refere à vida espiritual, à parte leve, sem as vibrações pesadas que temos no nosso planeta. O reino de Deus, ele nada mais é que o domínio do espírito sobre a matéria.
O apego às coisas materiais, a escravidão dos desejos, sensações e emoções materiais é o adversário interno que temos que vencer. O orgulho, o egoísmo, a vaidade são nossos maiores adversários. Para nós termos esse domínio do espírito sobre a matéria, que é o importante. A gente começar a ter desapegar, né, da parte material. Embora aqui na Terra nós estamos muito impregnados com isso, muito impregnados na matéria, né? Mas temos que começar. Eu acho que o estudo é uma excelente oportunidade. O conhecimento nos ajuda a descobrir que o espírito, que existe coisas muito, que vai muito mais além. Os nossos verdadeiros tesouros, na verdade, né? Esse reino nosso, esse reino que nós temos que construir, está aqui dentro de nós, são nossos valores. Então, isso que é importante nós carregarmos. E aí a outra parte, né, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus em nossa vida é sempre a melhor. Qual pai amoroso que não deseja o bem para o seu filho? A nossa compreensão é pequena, né, diante da plenitude do amor de Deus e de sua criação. Ouvimos muito a frase: o tempo de Deus é diferente do nosso. Por quê? Porque nós somos muito imediatistas. E Deus sabe o momento certo e o melhor para nós. Este melhor, muitas vezes, são situações que passamos na vida e que, por mais duras que sejam, estão sempre de acordo com as nossas forças. Isso é muito importante nós lembrarmos disso. Não há fardo maior do que as suas forças, nunca, jamais. E sempre visa o nosso crescimento espiritual. Por exemplo, o momento que estamos vivendo hoje, né? Que é essa pandemia, né? Essa tristeza toda. Então, apesar de ser um momento difícil, é um momento de aprendizado, é um momento de reflexão, é um momento principalmente para exercitarmos a nossa fé. Que a vontade de Deus se torne uma realidade física, assim como ela é realidade em nossos pensamentos. Pela lei da causa e efeito, todos os nossos pensamentos, que são causas, produzem palavras e ações que são os efeitos. Nossos pensamentos devem estar sempre voltados ao amor, seja por nós mesmos ou seja por nosso próximo. Estamos aqui para aprender. Revestimos um corpo transitório porque nós somos espíritos imortais. Então é isso, gente. Que venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Esse que nós estamos cultivando aqui dentro de nós, que temos que cultivar, né? Estamos aprendendo, né? Aos pouquinhos, estamos estudando, estamos cultivando essas sementinhas aqui dentro do nosso coração, tanto na Terra como nos círculos espirituais, porque o que somos aqui, nós vamos ser também nas esferas espirituais, né? Então, a gente não pode pensar em desencarnar para melhorar. O que somos aqui, nós vamos levar conosco para lá, esse nosso tesouro. Então, é isso. Vamos cultivar aí nossas sementinhas, vamos montar o nosso reino, um reino bem bonito, bem florido. E agora, é com a Marilene? Marilene? Sim, sou eu, né? É você a próxima, né? Sim. Então, pessoal, a minha tem a nós, não, como é que é? Eu me perdi aqui. Dá-nos hoje o pão nosso, perdi. Lê para mim aí que eu saí da página aqui agora. O pão nosso de cada dia nos dia dai nos dai hoje. hoje. Isso, É que eu estava procurando uma outra coisa que eu estava pesquisando aqui. tá certo. Antes de eu entrar exatamente na frase, eu sou muito curiosa, eu gosto sempre de saber os porquê, porque eu não gosto de falar uma coisa se eu não tenho certeza. Eu sempre vi o Pai Nosso, sempre assim, a oração dominical. Aí depois a gente vai indo, eu falo, que oração dominical, né? Tudo bem, até que antigamente a gente ia nas missas aos domingos, será que é por isso? Mas na época de Jesus não tinha missa, né?
Alguma vez se teve a curiosidade de saber por que o Pai Nosso é chamado de oração dominical? Vocês já associaram alguma coisa? O que poderia ser? O que vocês acham? Com o que vocês associam quando fala de oração dominical? Eu associo diretamente à Igreja Católica. E eu acho que em algum momento eles devem ter feito essa junção Essa aí das missas do conexão, né? domingo, né? Não, mas já vem do Evangelho Eu como penso isso oração no dominical. domingo. É Não, isso já vem do Evangelho como oração dominical. Tem alguma Não tem coisa a ver, nada a ver. Então, tem alguma coisa a ver com o 7º dia? Não, eu também Não? tinha a mesma impressão. Eu só sei agora porque eu fui procurar, eu sou curiosa. Ah, que Olha que maravilha. interessante. A gente já pondo Porque a não é culpa nos possível outros, né? falar. Jesus só fala para. Pera um pouquinho que entrou coisa errada aqui. Jesus não vai falar, né, para oração que só vai fazer de domingo, né? Então eu fui procurar, né? Eu sempre falei, oração dominical, mas então isso vai para fazer domingo, dia de missa. Mas se Jesus falou isso, eu li aqui. Jesus ensinou nos discípulos uma oração. Ela é conhecida como Pai Nosso, porque começa com essas palavras, mas também é chamada de oração do Senhor, ou oração dominical, porque os senhores os chamavam Jesus de Senhor. E Senhor, em hebreu, em latim, significa o quê? Dominus, que significa domingo. Então, era a oração do Senhor, não era oração dominical, oração do Senhor, que era domínios, que em português é domingo, que significa Senhor, né? Oração do Senhor. Então, você vê, nunca, né, passaria pela cabeça da gente que tem a ver uma coisa com outra coisa, é curiosidade, né? Eu acho legal esse tipo de coisa. Então, quando vocês falam oração dominical, não acha mais que é só de Igreja Católica, que é domingo, porque não tem nada a ver. Era domingo, quer dizer, Senhor, domínios, domingo. Significa oração do Senhor. Então, vamos à minha parte. Deixa eu pegar aqui. A gente estava falando, né? Vai indo. A gente estava falando ainda sobre o negócio da pandemia, né? E está toda essa dificuldade assim, da gente viver esse momento difícil que a gente está vivendo. E nós vamos ver o seguinte, ó. Hoje em dia, nós vivemos um dia de cada vez, não tem jeito. A gente não pode projetar muito lá na frente, nem viver de passado. A gente tem que viver um dia de cada vez. Eu falo assim, eu costumo acordar, primeira coisa eu falo assim, né, em minha oração, obrigada, Senhor, por ter acordado. E quando eu vou ler a notícia, eu falo, ai, meu Deus, que tem alguma notícia boa. Porque se você começa a projetar, eu quero, será que começa, você endoidece? Porque hoje em dia, a gente está, toda essa situação que a gente está vivendo, é para a gente aprender. Então, aqui, quando Jesus fala assim, ó, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ele fala assim também do pão material. Claro, porque nós precisamos do pão material. Nós precisamos dele para manter o nosso corpo, manter nossas energias. Então, nessa oração, Jesus pede mais a fundo que nos seja permitido ter acesso ao pão material. O que é? O alimento dentro de casa, é o pai que possa sustentar a família, que nos dê pelo menos o de cada dia, mas que nem por isso ele fala, dai-nos hoje, que a gente não sofra por antecedência. Vamos dando um passo. A gente não tem muitas perspectivas, não tem muito como pensar as coisas. Então, vamos vivendo uma coisa de cada vez. E o pão espiritual, que é o nosso alimento de cada dia. Hoje em dia, eu não sei com vocês, mas eu tenho dia que eu acordo bem animada, outros dias eu acordo meio para baixo, porque está difícil essa situação. Um dia você vê uma situação, parece que está melhorando, no outro dia vem aquela bomba por cima da gente. Então, a gente está tendo realmente que viver com o pão de cada dia. Então, a gente tem que pedir por hoje, Senhor, por hoje, sabe? Dá-me forças para eu poder viver, dá-me forças para eu poder lutar.
Então, essa oração que Jesus nos ensinou, ela nunca foi tão atual, tão necessária como nos dias de hoje. Porque hoje nós estamos vivendo pelo menos por um dia, só por hoje, né? Como diz aquelas orações acho que é do AA, né? Que fala só por hoje, não me deixe beber, ou uma coisa assim, né? Então, essa parte aqui me dê, Senhor, o necessário, o pão necessário para o dia de hoje. Eu não sei se foi acho que foi no Evangelho, que algumas pessoas estavam reclamando, porque eu estou ganhando pouco, porque é uma miséria, o governo está pagando muito pouco. Mas, gente, aquele que está conseguindo comer hoje em dia tem que erguer as mãos para o céu. Hoje em dia, a gente não pode estar almejando luxo, crescer, comprar isso, comprar aquilo, que não é o momento. O momento agora é você conseguir o sustento da sua família e, se puder, ajudar os outros ainda. Porque é o que tem para hoje. E é assim que Jesus está nos ensinando, que Deus está nos ensinando através da dor, através dessa doença, desse vírus, né? Dai-nos hoje o pão de cada dia, aquilo que eu preciso para viver hoje. É isso aí que eu entendi, gente. Muito bem, maravilhoso. Muito bem. Agora Parabéns, é a muito Josi. bom. Agora a Josi. Então vamos lá, meninas. Linda essa prece, né? Muito E essa linda. reflexão aqui, então, é maior ainda que eu vou ler. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Eu achei isso aqui super interessante, né? Quando são duas frases aqui maravilhosas e elas começam sempre perdoai, né? Perdoai as dívidas e perdoai as ofensas. E o mais interessante é que quando eu comecei, que eu voltei agora, né? Esse é o segundo ano que eu estou fazendo o Evangelho com São Juvenal, e no primeiro ano que eu comecei, né, me aprofundar bem no Evangelho, porque o Livro dos Espíritos eu estudei mais ou menos uns 3 anos consecutivos. E o Evangelho eu sempre começava e não chegava até a metade. E aí, no primeiro ano que eu comecei com o seu Juvenal, eu falei, não, agora eu vou até o fim, porque eu preciso estudar o Evangelho é necessário, e eu tenho que estudar. E, assim, a parte assim, principal, que eu, inclusive, eu grifei, né, que é o capítulo do Evangelho, que é o capítulo 10, né? Bem-aventurados os que são misericordiosos. E aqui, fala aqui, perdoai para que Deus vos perdoe. Então, foi de encontro com que essas duas frases aqui me chamou muita atenção, porque quando eu comecei, eu grifei muito esse capítulo, porque assim, é muito importante para a gente, perdoar, o perdão. O que é o perdão? A gente já falou sobre o perdão no começo das nossas aulas, a gente sempre bate nessa tecla que é muito importante, perdoar para ser perdoado. Então, a gente tem que perdoar o nosso irmão. Quem é o nosso irmão? Todos, né? É o nosso vizinho, é o nosso parente, ou até mesmo o nosso inimigo, que às vezes é um inimigo oculto que a gente ainda não sabe, mas ele está por aí, né? E para a gente realmente ter o perdão, a gente precisa perdoar e, claro, Deus também vai nos perdoar. Por quê? Porque se a gente faz alguma coisa com alguém, a gente também está ofendendo quem? O Criador, não é mesmo? Estamos ofendendo Ele. Porque nós, espíritos encarnados e desencarnados, nós somos criação dele. Ou seja, nós somos filhos do Criador. Nós fazemos parte desse universo. Nós estamos dentro das leis naturais. Não é mesmo? A gente estudou o Livro dos Espíritos, a gente sabe que começa por quem? Por Deus. A gente começou a entender Deus para depois a gente começar a entender a gente. E a gente ainda não entende, porque a gente ainda infringe as leis dele, né? Então, o perdão é para tudo. É para tudo e para todos. É para as leis naturais, é para o nosso planeta, é para as nossas atitudes.
né? E é para os nossos irmãos. Nossos irmãos, eu falo em todos os sentidos, né? Todos os espíritos encarnados e todos os espíritos encarnados. Então, aqui fala Mateus. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens, quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Mateus. Se vosso irmão pecou contra vós, contrai-lhe a falta em particular e a sós com ele. Se vos atender, ganhaste o vosso irmão. Então, aproxime-se dele, disse-lhe Pedro. Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes. Respondeu-lhe Jesus, não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Mateus. Então, quando eu comecei, naquela época, né, que eu retornei ali com o seu Juvenal, e ele se explicando sobre isso daqui, eu comecei a entender a importância do perdão, né? Por que a gente tem que perdoar? 70 e vai mais 70 e mais 70 e mais. Porque a gente acaba fazendo coisas erradas, a gente acaba contraindo dívidas, a gente acaba fazendo ofensas ao nosso semelhante, ao nosso irmão, né? Então, ele fala aqui nitidamente nessas 2 frases, perdoai as nossas dívidas. Que dívidas? Pode ser dívidas materiais, pode ser um dinheiro, pode ser empréstimo de algum objeto, mas também tem as dívidas morais. E quais são essas dívidas morais? É você matar um irmão, é você prejudicar ele em qualquer sentido. Inclusive as ofensas, ofender com palavras, né? Ofender também até o próprio físico. Então, a gente precisa pensar muito, perdoar. Perdoar o quê? Perdoar quem? Então, são essas perguntas que a gente tem que fazer, porque somos espíritos encarnados, estamos aqui nessa encarnação justamente para a gente fazer essas perguntas. Perdoar o quê? Perdoar quem? Para que eu tenho que perdoar? E estamos também aqui estudando justamente para isso, porque o perdão, ele vai nos transformar. E é através do perdão que a gente começa a evoluir. Porque se a gente começa a entrar dentro da gente e verificar o quanto a gente já ofendeu, o quanto a gente já magoou, o quanto a gente já maltratou, e a gente se pergunta, meu Deus, como eu tenho que me perdoar? Porque eu ainda sou ruim, eu sou negativa. Como eu tenho que me perdoar primeiro, para depois eu perdoar meu irmão? Então, assim, é difícil? É muito difícil. Claro que é difícil, mas essa prece do Pai Nosso, ela faz com que a gente raciocine. E cada frase que começou aí pela Sônia, a Laila, depois a Mari, agora por mim, que essas 2 frases aqui resumem tudo, essa conclusão que eu fiz estudando o Evangelho e o que eu venho estudando sobre o perdão, acreditando mesmo no perdão. Deus, Criador de todas as coisas, nos deu o mais importante, a vida. Temos o dever de cuidar de nós e do outro sem agressões físicas e verbais. Somos todos irmãos perante os olhos do Criador. Não devemos julgar, ofender ninguém, e sim perdoar. Perdoar é um ato de amor e caridade. Perdoar ao nosso irmão ou a nós mesmos é pedir para que Deus nos perdoe pelas nossas falhas e por não saber compreender as leis de Deus. E é isso, meus irmãos. Vamos olhar para nós, pedir perdão para nós mesmos e depois pedir perdão para o nosso semelhante, o nosso irmão. E, claro, esse mundo maravilhoso que nós temos, que nem a Mari falou aí, né? Essa pandemia é justamente para a gente fazer a reflexão. E o perdão, ele é maravilhoso justamente nesse momento crucial que nós estamos vivendo.
nos perdoar e perdoar aqueles que nós estamos devendo e que nós também ofendemos. E é isso, Hélida, é com você. Muito bom. Muito bom, parabéns. Bom, Ju. Sim. E aí, para fechar o Pai Nosso, né? Aí é a última frase. Assim seja. Oi? Se você quiser tirar a imagem, Tá amor. tá dando para... então... Aí, a Laila foi em Emmanuel, né? E eu fui na Meimei. Aí eu fui na Meimei e no Evangelho. No Evangelho, então tá assim, né? Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. No Evangelho, resumindo, tá? Dai-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos maus espíritos que tentarão desviar-nos da senda do bem, inspirando nos maus pensamentos. Cada imperfeição é uma porta aberta às suas influências, enquanto eles são impotentes e renunciam a qualquer tentativa contra os seres perfeitos. Tudo o que possamos fazer para afastá-los será inútil se não lhes opusermos uma vontade inquebrantável na prática do bem, com absoluta renúncia ao mal. É, pois, contra nós mesmos que devemos dirigir os nossos esforços, e então os maus espíritos se afastarão naturalmente, porque o mal é o que os atrai, enquanto o bem os repele. Não existe para ninguém a fatalidade do mal que só parece irresistível para aqueles que nele se comprazem se temos vontade de fazê-lo. Mas também podemos ter a de fazer o bem. E é por isso, e é por isso, ó Senhor, que solicitamos a vossa assistência e a dos bons espíritos para resistirmos à tentação. Então, aqui a gente pede para Deus, né, nos livrar-nos da tentação, mas isso também, o que a gente pode fazer? Mudando os nossos pensamentos e a nossa conduta, né? Aí vem a conduta moral. Por quê? A gente tem o caminho do bem e o caminho do mal. Se você vai pelo caminho do bem, se você não prejudica ninguém, os seus pensamentos são bons, não vai ter espírito inferior, espírito mal que vá chegar até você. Por quê? Você não vai estar na mesma vibração que ele. A partir do momento que você começa a fazer coisa errada, que você começa só a pensar coisa ruim, e essas coisas todas, e prejudicando as pessoas, e você vai ser um chamariz para esses espíritos, né? Então, isso aqui se resume a isso. E aí tem aquela assim seja, que também no Evangelho. Em todas as coisas que não nos é dado compreender, que sejam feitas segundo a vossa santa vontade e não segundo a nossa, porque vós só quereis o nosso bem e sabeis melhor do que nós o que nos convém. É aquela que a gente estava até falando no domingo, né? Você faz a prece, né? Você se religa a Deus através dos espíritos, e tem vezes que você quer ser imediatista. Nossa, que aconteça isso, aí de repente não acontece, você se frustra. Caramba, meu, pedi com tanta fé para Deus, por que não aconteceu? Por que a gente falou assim seja? O assim seja como Deus que achar que deve, que se a gente naquele momento está preparado para aquilo, se a gente naquele momento está merecendo aquilo que nós estamos pedindo, se naquele exato momento nós vamos conseguir passar por aquilo que nós estamos pedindo. Então, é só Deus que sabe mesmo. Então, às vezes, você pede naquele momento, não acontece, mas aí mais para frente vai acontecer, aí você se lembra, caramba, meu, então a hora era agora. Ou então também não vai acontecer, porque de repente não é para acontecer, para você passar por aquilo, você não merece aquilo que você está pedindo. Então, é isso, né? E lá, a Meimei, no livro Pai Nosso, a frase, ela já fala diferente também.
Aqui no Evangelho, ela está, né? Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E no livro Pai Nosso, de Meimei, psicografado por Chico, está assim: livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, assim seja. Aí eu tenho um texto aqui que não é grande, eu vou ler para vocês, que está nesse livro. O Senhor livrar-nos-á do mal, entretanto, é preciso que desejemos não errar. Que dizer de um homem que pedisse socorro contra o incêndio, lançando gasolina à fogueira? O reino da vida, com todas as suas notas de grandeza, pertence a Deus. Todo o poder e toda a glória do universo, todos os recursos e todas as possibilidades da existência são da providência divina. Mas, em nosso círculo de ação, a vontade é nossa. Se não ligamos nossos desejos à lei do bem, que procede do céu, representando para nós a vontade paterna de nosso Pai Celeste, não podemos aguardar harmonia e contentamento para o nosso coração. Nas sombras do egoísmo, estaremos sozinhos, aflitos, perturbados e desalentados, porque egoísmo quer dizer felicidade somente para nós, contra a felicidade dos outros. Deus permitiu que a vontade seja um patrimônio propriamente nosso, a fim de que possamos adquirir a liberdade e a grandeza, o amor e a sabedoria por nós mesmos, como filhos de sua infinita bondade. Por isso, se somos escravos das nossas criações que, por vezes, gastamos muito tempo a retificar, continuamos sempre livres para desejar e imaginar. E sabemos que qualquer serviço ou realização começa em nossos sentimentos e pensamentos. Saibamos, desse modo, conservar a nossa vontade à luz da consciência reta, porque, rogando a Deus nos liberte do mal, é preciso, por nossa vez, procurar o caminho do bem. Então, para a gente chegar nisso tudo, resumindo, é a nossa conduta moral. Então, através da nossa conduta, perdoando, né, vem todas essas frases que é o Pai Nosso, e na última, para livrar a gente de todo mal, a gente tem que fazer tudo isso que todo mundo foi falando aí. Então, quer dizer, é a conduta moral, são os pensamentos, é você não se ligar em pensamentos ruins, é você querer o bem de todos, não só o seu, não ser egoísta. Então, é o bem comum. Então, é o que a Marilene estava falando. Essa pandemia, eu sempre falei isso, ela veio para unir todo mundo, para uns ajudar os outros, os países ricos ajudarem os países pobres. E agora, que nem a classe política, vendo agora que está morrendo todo mundo, que não tem vaga em hospital particular, não tem vaga em mais nenhum lugar, se eles não tomarem providências, eles também vão morrer, a família deles vai começar a morrer, como qualquer pessoa mais pobre, qualquer pessoa que não tem condição de chegar num hospital caro, porque não tem mais lugar para ninguém. Se a gente não se ajudar, se eles não começarem a tomar providências para ajudar todo o povo, as pessoas que são menos, como se diz, abastadas, que não têm condição de ter isso, porque eles não podem mais recorrer a lugar nenhum, não tem essa, sabe, de pegar o avião e ir para outro país e se curar lá, se tratar. Agora é todo mundo tendo que se unir para o bem comum de todos. Então, agora, eu acho que está começando a consciência, assim, o egoísmo tem que largar de lado. Pelo menos, né, nessa pandemia, a gente tem que largar. Uns ajudando os outros, quem tem o prato de comida que sirva, quem que ajuda o próximo, o que você tem que ajudar. E é isso, gente, porque também se você não ajuda e você fica nessa do egoísmo, o que aqueles irmãos inferiores estão fazendo? Está na cabeça de todo mundo ali, né? Não, vamos ir, vamos mudar, não queira o bem dos outros, o egoísmo. Só que a gente está chegando a essa conclusão, né? Não adianta você querer ser egoísta, porque não vai ter um leito hospitalar para você, não vai ter um médico ali que você, mesmo que você tiver milhões para pagar, não vai te salvar, não vai salvar sua família.
Então, eu entendi isso, meninas. Agora, se alguém quiser concluir. Só falar uma coisinha que eu achei muito bom que você colocou, viu, Elida? A gente, você falou assim, não adianta ter dinheiro que ninguém vai comprar o ar, né? A gente não tem como comprar o ar para ir no nosso pulmão. Mas uma outra coisa que eu acho assim, que essa pandemia está nos deixando o seguinte, nós estamos realmente passando por uma peneira. Só que muitas vezes nós achamos, nós estamos naquela, muitos vão e não vão voltar. Só que não quer dizer que aqueles que estão morrendo são aqueles que não vão voltar. Dá uma impressão, assim, de que quem está morrendo está sendo penalizado. Mas como é que nós vamos saber? Nós, como espíritas, podemos pensar o seguinte, que muitos desses espíritos que partiram se prepararam para isso. Muitas vezes é fim de resgate, escolheram, sabiam que ia passar por aquilo ali, aceitaram passar por aquilo. Não existe o acaso, né? Não existe o acaso, né? Não existe o acaso. Também. Então, a gente não pode ver tudo como tragédia. É triste, a gente não queria passar por isso. Mas eu já penso assim, que tá tudo certo para o que tem que ser. É peneira, não tem jeito. É peneira. Deus sabe o que está fazendo e não vai voltar enquanto não tiver melhor. É que nem você disse, perfeito. Nós vamos ter que estar melhor, nós vamos ter que ver que não é o dinheiro que vai comprar nada, nós vamos ter que ter pelo menos um mínimo de noção, esse mundo vai ter que ser melhor. Cultivar porque nós estamos vendo que não tem jeito, de qualquer jeito. A gente vai sempre lembrar, pelo menos essa geração e mais uma, de que nós tivemos uma época que a gente não podia respirar, que a gente não podia sair de casa, que a gente tem que pensar melhor, que pode acontecer, sim, de repente, dinheiro, não tendo dinheiro, não tem ar para respirar para qualquer um. É isso aí, meninas. Mas você sabe que é como eu não lembro o palestrante que foi, mas ele falou numa das palestras da lá de Caibar, eu assisti até nessa pandemia, tem os espíritos que vieram já estava na programação reencarnatória deles morrerem nessa doença, tem os espíritos que são considerados os suicidas, por quê? Porque sai sem máscara, vai em aglomeração, acha que não e também morreu antes do tempo, isso é considerado um suicídio, porque você sabe que se você bebe bebida alcoólica e dirigindo, você está na coisa de sofrer um acidente e morrer. Mas é por quê? Porque é por falta de responsabilidade sua. Você fumar, a droga, tudo você é considerado um suicida. E também é aquela coisa, gente, a gente sabe, a gente tem que seguir as recomendações sanitárias, o negócio do álcool, a máscara, tudo. Se você não seguir, você está no grupo de risco também. Deixa eu falar só uma coisinha. A Marcela, ela vai precisar sair, né? Então, a gente vai finalizar. Isso, vamos finalizar com ela. Então, né? A Laila vai fazer a prece final. Ela vai... Marcela vai ler antes, ela vai né? ler... Isso, ela faz a leitura antes. Isso. Então, dá só para fazer a leitura, Marcela? A gente vai chamar, então, a Marcela para estar fazendo a leitura da Carta a Jesus. Vamos lá, querida? Carta a Jesus. Meu Mestre e Senhor Jesus, louvado seja o teu iluminado Espírito. Nos momentos penosos da minha vida, tenho me apegado contigo e nunca deixei de merecer a tua misericórdia. Nos momentos de alegria e abundância da minha vida, nunca deixei de te render graças e cantar louvores ao teu incomparável Espírito. Ajuda-me, Senhor, nas minhas deficiências, preenche as minhas falhas, enche os meus claros com o teu beneplácito e não permitas que, pelos meus defeitos, seja a tua doutrina escandalizada e a tua palavra maculada. Sou teu discípulo e te amo como o cão fiel ama o seu dono. Sou criança ignorante. Tem compaixão de mim. Abençoa todos os espíritos, meus irmãos, que me sustentam, e dá-lhe forças para que operem comigo o teu amor.
Louvado seja Deus, o nosso Pai Celestial, a quem conheço. Senhor, por teu intermédio e a quem eu me adoro, se guardo o teu preceito. Muito bem, Isso, muito legal. linda mensagem Então, no seu lá no Caibar. final, né, tem lá Caibar Schutel, né, e tem a data de 19 de março de 1936, que foi o dia que ele escreveu essa carta a Jesus. Bem legal, né? Linda, né? Então, a gente agradece a Marcela pela participação e nós vamos, então, agora fazer a nossa prece final e eu vou estar chamando a Laila, tá bom? E essa foi a nossa última aula do livro Espiritismo para a Infância, de Caibar Schutel. Nós aprendemos muito com ele, foi muito gratificante. Todas Sim, essas horas de estudo, todo esse preparo de aula, aprendemos muito. Muito. E agradecemos muito a espiritualidade, a Caibar por ter deixado essa maravilha de aprendizado para a gente. E agora vamos cerrar nossos olhos, vamos pensar em Jesus, este mestre amigo, tão querido. Vamos nos ligar à equipe espiritual que nos ampara todas as segundas-feiras, nos intuindo, nos aconselhando, para seguirmos o melhor caminho, para prepararmos o material que realmente plante as sementinhas nesses corações, não só dos nossos jovens, mas como de nós mesmos, de todos aqueles que assistem às nossas aulas, que possamos montar esse reino dentro de nós, que o tempo não vai corroer, que não há ladrões para roubar. Esses valores são os nossos verdadeiros tesouros. São valores que Jesus nos deixou, que nos ensinou há milhares de anos. Esses ensinamentos são tão presentes em nossas vidas, que possamos, Jesus, seguir seus passos, vivenciar os seus ensinamentos, compreendê-los em nossas vidas. Senhor Jesus, derrama o seu amor sobre nosso lar, sobre o lar de todos de nossa equipe, sobre o lar dos nossos jovens, de todos os trabalhadores da Casa Caibar Schutel. Senhor, tenha piedade desses irmãos que estão em seus leitos, seus familiares que estão sofrendo. Acalente, Senhor, o coração deles, que possam compreender o momento e aceitar a sua vontade. Que essa luz de amor, de paz, de regeneração possa envolver o nosso planeta, trazendo a real transformação, que é a transformação interior de cada um de nós. Obrigada, amigos, por toda essa colaboração. E que tenhamos uma semana de muita paz, muito amor e serenidade. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.